Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos falar de crenças distorcidas e distúrbios emocionais. Crenças distorcidas, né? É aquilo que a gente acredita que seja realidade, no entanto, não é. Em 1956, o psicanalista Albert Ellis propôs que as experiências que nós vivemos formam ou ativam as nossas crenças e elas vão ter consequências emocionais, comportamentais, fisiológicas no nosso corpo físico. E Albert Ellis elaborou 12 crenças irracionais básicas. Irracionais, né? Crenças que não têm lógica e que geram transtornos emocionais, comportamentais, fisiológicos. Então vamos usar essas 12 crenças. É preciso ser amado e aceito pelos outros. Há pessoas más que devem ser punidas. Haverá uma catástrofe se as coisas não ocorrerem conforme o esperado. A felicidade depende dos outros. É preciso preocupar-se sempre com as coisas perigosas. É preferível evitar a confrontar as dificuldades ou responsabilidades. É preciso ter sempre alguém para dar um grande apoio. Deve-se ser competente e realizador sempre. O passado determina o presente. Há somente uma solução certa para cada problema. Deve-se resolver o problema das outras pessoas. Deve-se protelar ao invés de arriscar. São crenças distorcidas, geralmente rígidas, imperativas, né? Tem o que, são super generalizadas. Aqui, quando ele diz o passado determina o presente, o Espiritismo nos ensina que hoje colhemos, né, o fruto do que plantamos no passado. Mas esse presente, ele não é determinado assim de forma completa. Jesus nos ensinou que a multidão, né, o amor cobre a multidão de pecados. Então a gente pode sempre atenuar as consequências negativas das nossas ações equivocadas do passado. E vamos ver aqui alguns exemplos de distorção de raciocínio. Catastrofização. Então, a pessoa acha que o pior sempre acontecerá. Emocionalização. A pessoa acredita que lê, né, a realidade por meio das suas emoções. Hoje eu estou feliz, é tudo colorido. Hoje eu estou triste, está tudo cinza. E polarização são pensamentos dicotômicos. Tudo ou nada. Ah, naquela festa tudo deu errado, só porque, né, deu tudo certo, mas só porque choveu, na minha concepção deu tudo errado. Abstração seletiva é a visão em túnel, mas com foco no negativo, é um filtro mental negativo, eu não vejo alternativas, né? A leitura mental, achar que sabe o que o outro está pensando de si mesmo. Rotulação, rotular alguém, alguma coisa, algum evento assim de uma forma rígida e global. Minimização dos aspectos positivos e maximização dos aspectos negativos. Imperativos, eu deveria, eu tenho que fazer isso, aquilo. Lembrança seletiva negativa, eu só lembro do que aconteceu de ruim no passado. Desesperança, visão negativa e irrealista do mundo, depressão e suicídio.
para ideação suicida. Então essas crenças se formam a partir da infância, principalmente no relacionamento com os pais. E as crises podem ativar essas crenças disfuncionais. Por isso é muito importante confrontar essas nossas crenças. São fatos ou só opiniões? E gradualmente modificá-las, para que também possamos modificar os nossos padrões de comportamento. O padrão de comportamento é aquilo que se repete, né? Sempre igual. A gente faz sempre do mesmo jeito, como aquela famosa frase que algumas pessoas atribuem a Albert Einstein. Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Outro pesquisador, Aaron Beck, a partir da década de 1960, psicólogo, psiquiatra americano, ele publicou centenas de artigos e ele explica que os nossos problemas emocionais são causados pelos nossos pensamentos distorcidos, mal adaptativos. Então, as pessoas deprimidas, elas estão deprimidas, segundo Aaron Beck, porque estão se sentindo derrotadas, fracassadas e, na maioria das vezes, são interpretações tendenciosas. Não é que elas são derrotadas ou fracassadas, mas momentaneamente estão se sentindo assim. Os filósofos estoicos gregos, né, lá do passado já ressaltavam: somos perturbados pelos significados que atribuímos aos fatos e não pelos fatos em si. E a teoria cognitiva da psicologia, né, que aí foi elaborado por Albert Ellis e Aaron Beck, nos explica que a forma como percebemos e processamos a realidade vai influenciar como nos sentimos e como nos comportamos. Então nós vemos as situações, né? Percebemos as situações e aí vem os pensamentos automáticos, que são pensamentos rápidos, espontâneos e que precisam ser substituídos pelos pensamentos reflexivos. Parar para refletir. São pensamentos lentos, profundos, exigem um esforço mental, mas esses pensamentos reflexivos é que vão despotencializar essas crenças disfuncionais, né? Com esses pensamentos reflexivos, essas crenças disfuncionais que fazem nos agir no automático, elas são trazidas à consciência. Trazendo-as à consciência, nós podemos fazer essa avaliação lógica. Isso que eu penso, isso que eu acredito, tem lógica? É real? E existe uma relação entre a cognição, as nossas crenças, aquilo que eu acredito, e o afeto, né? Então, esse conjunto de emoções e sentimentos. Então, a crença no fracasso, a crença na perda vai gerar tristeza. A desesperança vai levar a um comportamento de isolamento social. Nas situações em que somos humilhados ou em que nos sentimos injustiçados, aí surge a emoção da raiva e o comportamento de autodefesa. Então é preciso que a gente se questione, se avalie, que a gente identifique esses pensamentos automáticos, que a gente reconheça a relação, essas relações entre crenças de um lado e emoções, sentimentos e comportamentos de outro. E fazer a pergunta, né? Isso é real? Isso que eu estou pensando? Isso em que acredito? Ou é distorcido da realidade? Os significados que eu atribuo a mim mesma, aos outros, aos eventos, estão corretos?
O que eu acho de mim? O que eu acho dos outros? O que eu acho dos acontecimentos? É real? Porque existem os significados disfuncionais que geram os preconceitos. Então é importantíssimo que a gente identifique em nós essas crenças disfuncionais para substituí-las por crenças adaptativas, crenças mais realistas, mais pé no chão, né? O sociólogo britânico Anthony Giddens elaborou a teoria da reflexividade. O que nos diz a teoria da reflexividade? Né? Que é necessário essa prática de autorreflexão. É o conhece-te a ti mesmo de Sócrates. Santo Agostinho também, ele fala no Livro dos Espíritos que quando ele esteve encarnado, ele foi o bispo de Hipona, lá na África, na Idade Média, ele fazia autoanálises, né, psicológicas profundas, ele fazia uma avaliação de si mesmo, todo dia se perguntando, né, o que ele fez de bom, de ruim, como poderia ser melhor no dia seguinte. E ele escreveu enquanto encarnado: não desejes escapar, volta a ti mesmo, a verdade habita no homem interior. Então essa reflexividade, a prática da reflexão, é que vai possibilitar superar a angústia, a desesperança. São estados de interiores que são vivenciados a partir dessas crenças negativas. Amigos queridos, que a paz do Mestre esteja sempre conosco, nos ajudando a autoconhecer-nos e a nos tornar pessoas cada vez melhores. Muito obrigada pela atenção.